Graça e paz, igreja. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa palavra é que o oleiro é o nosso Deus. E como oleiro, ele está muito interessado em fazer de nós vasos em suas mãos. Nós somos o barro. E assim como o oleiro trabalha no barro, o Senhor trabalha nas nossas vidas. Jeremias, observando o trabalhar do oleiro, ele percebeu que enquanto ele trabalhava, ele dava forma ao vaso. E ele fazia o vaso de acordo com o que parecia bem aos seus olhos fazer. E assim é Deus, ele trabalha nas nossas vidas e ele nos dá a forma como ele quer, ele trabalha em nós como ele quer e ele dá a forma que ele quer. E como barro, nós estando na mão do oleiro, o Senhor faz em nós, ele trabalha em nós para que o seu nome venha a ser glorificado na nossa vida. O vaso, quando ele quebra na mão do oleiro, ele quebra no lugar certo. Por quê? Porque o oleiro, ele tem o poder de refazer esse vaso, ele tem o poder de fazer um vaso novo daquilo que foi quebrado. E ele não joga esse vaso quebrado fora. Nós vemos que a sociedade, ela joga fora aquilo que ela julga que não é bom, aquilo que se quebra. Mas o nosso Deus, ele não trabalha assim. Se o vaso se quebra, ele trabalha de tal forma que aquele vaso venha a ser um vaso novo, um vaso bonito, um vaso resistente, um vaso que venha ter utilidade. Como barro, nós precisamos deixar o nosso Deus trabalhar na nossa vida. Por quê? Porque através do trabalhar dele é que nós vamos adquirir forma para que o nome dele seja glorificado em nós. Quando o Deus faz o vaso, né? Quando o oleiro faz o vaso, o que acontece? Enquanto o vaso está na mão do oleiro, o oleiro amassa, né? Ele trabalha, ele dá forma, ele aperta, ele tira o que não serve para poder fazer aquele vaso e tornar ele um vaso útil e bonito. Mesmo assim é o Senhor, ele faz isso na nossa vida. Enquanto ele trabalha em nós, enquanto barro, às vezes esse apertar, esse amassar, esse dar forma, ele dói. Mas é um trabalhar necessário para que nós venhamos ter a forma que Deus quer. E enquanto nós estamos na mão do Senhor, que ele está fazendo esse processo de amassar e de dar forma, mesmo doendo, nós agradecemos porque nós estamos no lugar certo. Mas chega um momento que para esse vaso ele se tornar um vaso útil, um vaso resistente, um vaso pronto, é necessário que o oleiro coloque ele no forno. E quando esse vaso vai para o forno, ele vai para o forno para ele se tornar resistente, para ele ser queimado e tirar todas as impurezas e ele endurecer. E nesse trabalhar, ele sai da mão do oleiro e vai para o forno. E quando ele vai para o forno, e que ele sai das mãos do oleiro, ele sai das mãos do oleiro, mas ele não sai da presença de Deus. Talvez você esteja vivendo esse momento em que você esteja na fornalha e que você não sente a mão de Deus sobre você, você não sente o trabalhar de Deus sobre você. Muitas vezes a pessoa diz assim, Deus está em silêncio, ele não fala nada, ele não diz nada, ele não direciona. Por quê? Porque enquanto o vaso está nas mãos do oleiro, com o trabalhar de Deus, você sente o direcionamento do Senhor. Mas quando o vaso vai para a fornalha, você não vai sentir esse direcionamento. Por quê? Porque dentro da fornalha
dentro do forno, o que o vaso vai sentir? A única coisa que ele vai ver, podemos dizer assim, é o fogo, e ele vai sentir a quentura do forno. E esse trabalhar, esse queimar do vaso, ele é necessário para que o vaso se torne um vaso resistente, um vaso onde se possa ter utilidade, onde possa ser guardado algo dentro dele. Mesmo assim somos nós. O trabalhar de Deus, quando ele nos coloca no fogo, quando ele nos coloca na fornalha, é para nos purificar. Mas isso não significa que as mãos dele saiu de sobre nós, isso não significa que ele nos deixou, que ele nos abandonou. Não, isso apenas significa que ele está nos preparando para que sejamos úteis no seu reino. Ele está nos preparando para que nós possamos ser aquilo que ele planejou, que nós fôssemos. Ele está nos preparando para o propósito para o qual ele nos criou. E esse período na fornalha, ele é necessário para que você seja resistente, para que você resista à perseguição, para que você resista à calúnia, para que você resista a todo o levante, para que você resista às aflições, porque o próprio Deus, o próprio Jesus, ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, que nós venceríamos o mundo porque ele já venceu por nós. Nós somos mais do que vencedores. Então, se nessa quarentena você está vivendo esse trabalhar de Deus, onde você sente o silêncio de Deus, saiba que assim como o oleiro, ele ainda está na oficina. O oleiro coloca o vaso na fornalha, no forno, mas ele não sai da oficina, ele fica lá esperando o momento que esse vaso fica pronto. E mesmo assim é o trabalhar do nosso Deus. Se você está na fornalha, fique sabendo que você está na presença do Senhor, que ele continua na oficina, que ele continua trabalhando e que ele está esperando apenas o momento certo, o momento de você ficar pronto para que ele te encha do seu espírito e você seja tremendamente usado como esse vaso de valor na presença de Deus. Então, eu quero te dizer que o Senhor, ele não te esqueceu. Eu quero te dizer que o Senhor, ele está trabalhando na sua vida, ele está trabalhando em você e através de você. E que depois de tudo isso, você vai sair um vaso pronto, um vaso resistente, um vaso cheio da presença de Deus, um vaso que não vai se quebrar por qualquer coisa, um vaso que você vai resistir aos levantes. É esse o motivo de você estar no forno, é esse o motivo de você estar na fornalha. O oleiro sabe o que está fazendo na sua vida, então não se esqueça que o oleiro é contigo e que ele está trabalhando ao seu favor. A palavra de Deus diz em Salmos que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque o Senhor está conosco, porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. Então eles não nos deixam em momento algum. Talvez você esteja analisando assim, que nós estamos no vale da sombra da morte por conta do vírus, que é algo invisível, que é algo que ninguém vê, que você não sabe quem está contaminado ou quem não está, mas fique você sabendo, você está nas mãos do oleiro, e nas mãos do oleiro ele trabalha, e ele trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Fica na paz, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Amém.